vontade de conhecer um pouco mais aquela pessoa que parece tão legal, mas você nunca teve a chance de conhecer. Criaturas nostálgicas, acompanhados de quantos calouros quanto for, e agora são quase todos calouros, só nos lembramos de uma faculdade, só nós nos lembramos de uma faculdade que era tão diferente. Nossos rostos mudaram um pouco nesses poucos anos, mas nossos olhares entregam logo anos vividos com intensidade. E aquele medo de deixar aquele lugar que era a nossa realidade conhecida, e por mais que às vezes não gostemos dela, a ansiedade de voltar a ser calor lá fora, dessa vez com veteranos, tem menos chances ainda de serem legais. Fechar o ciclo é, no mínimo, notável. Nesse momento, toma a liberdade de mudar totalmente o tom desse discurso. Das reminiscências generosas de meu tão dileto colega, toma a liberdade de inserir os ouvintes em minhas e advirto, só minhas reminiscências e conclusões, que julgo partilhar menos em parte com meus colegas de turno. Confesso que ao entrar no mundo acadêmico, estava inteiramente tomada por um grande receio, maior e mais fulminante ainda que a felicidade de ter conquistado um grande sonho. O medo da mediocridade, não propriamente pela vergonha que constitui essa condição, mas pelo horror à sensação de vazio que lhe é inerente. Tal medo foi suficientemente incutido por uma das leituras obrigatórias para os vestibulares à época, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um justo autor nos relata com nitidez sua própria condição como acadêmico de direito. Brás Cubas confessa ter sido atestado uma ciência que era, na realidade, muito distante, o que lhe gerou um sentimento misto de engano, mas também de orgulho. Quanto a mim, duvidava ser capaz dessa tranquilidade, sobretudo de espírito, diante do cometimento de tamanho estronato, mas receava também ser constitutivamente incapaz de escapar deste destino. Diante de tamanho receio, podem os ouvintes compreender a magnitude de minha gratidão ao descobrir que o direito é coisa muito diferente do que eu e minha mente pueril supunha ser. Logo nos primeiros dias de aula, aprendi que o próprio vocábulo direito nada mais é que uma metáfora usada por pura acomodação linguística para facilitar a descrição de uma dada e muito própria atividade. Direito é o termo que designa aquilo que, no colégio, aprendi a ser a menor distância entre dois pontos, uma reta. Reta essa destinada a ligar duas situações diametralmente opostas, injustiça e justiça. Quem escolhe se dedicar ao direito nada mais faz que tentar descobrir qual a melhor maneira de se chegar à justiça. E logo no início do curso, pude constatar simultaneamente a dificuldade e a beleza dessa atividade tão singular. Nossa miséria advém de sua natureza mesma. Sendo o jeito nossa metáfora para designar uma linha reta, temos igualmente que admitir ser essa reta contida por inúmeros pontos, como todas as retas. Inúmeras são as formas de se alcançar a justiça, e essa é a nossa dificuldade. Todavia, é justamente esse caráter multifacetado e infinito que confere tanta beleza ao direito. Trata-se de matéria inacabada e inacabável. Jamais descobriremos em definitivo a melhor maneira de se alcançar a justiça, e demonstração suficiente deste fato a seu caráter milenar. Trata-se muito mais que de profissão de missão de vida, e de muitas vidas. Orgulha-me, sobretudo, nessa instituição ter expressado a verdadeira natureza do direito, que não é expressa pelas leis. As leis são apenas tentativas tomadas por certos órgãos estatais de nos ajudar a descobrir qual a melhor maneira de se atingir a justiça, tarefa igualmente infinita e digna, mas por definição tão notável quanto são as relações humanas e suas percepções do que seja ou não justo. Orgulho-me de dizer que esta casa não me ensinou as leis, cumpriu apenas o papel de me apresentá-las e de insistentemente me inquirir: é esta realmente a melhor maneira de se alcançar o justo? Foi essa casa que me ensinou que respeitar a lei é coisa muito diversa de ser dominado por ela. Ensinou-me também a me importar diante da delicada tarefa de procurar e realizar a justiça sem usurpar a função do legislador. Orgulho-me também dessa casa por ter me ensinado que antes de ser entendido, o direito é sentido. Porque se nossa tarefa é alcançar o justo, antes de tudo temos que sentir as dimensões do injusto. Tarefa extremamente dolorosa que nos lança a realidade tantas vezes, desprovida de qualquer sentido, que nos põe em contato com as misérias humanas e que nos permite o sentimento extremamente gratificante de resgate, de dignidade mediante o trabalho intelectual. Orgulho-me dessa casa por ter pensado a não ter vergonha de me sentir desconfortável diante da injustiça, a não ignorar aquilo que está errado por receio, ou ainda pior, preguiça de alterá-lo. Orgulho-me dessa casa por ter pensado a respeitar o tamanho incomensurável da condição humana, por ter pensado a admitir minha própria insignificância sem ter conduzido à autocomiseração. Orgulho-me dessa casa por ter aprendido a responder diante de um problema que excede a minha pequenez com um singelo depende. O que para muitos talvez seja incompreensível é que foi nessa casa que aprendi a amar o direito. E se me vai do verbo amar, não faço incorrendo na banalização infeliz de seu significado tão próprio e tão difícil, de doação absoluta que ao mesmo tempo que fragiliza o ser amante, o engrandece pelo alto despojamento diante do ser amado. Só quem ama é capaz de aceitação integral e absoluta do objeto amado. Só quem ama é capaz de criticar sem menosprezar,
de propor alterações que não impliquem submissão. Por ter aprendido a amar e que agora me despeço em paz, já esvaziado desses tormentos que me afligiam naqueles primeiros anos. Porque pude constatar, por ter experimentado e constatado, que a mediocridade não decorre da deficiência dos estudos. Se assim não fosse, todo bom operador do direito, daqueles perfeitamente aptos a manejar as leis e instituições judiciais, estaria livre de torpeza do adjetivo. A mediocridade não é defeito intelectual, mas consequência inevitável da mais covarde das indolências, a indolência de coração. A mediocridade vem de defeitos nos sentimentos, da incapacidade ou do medo de amar alguma coisa tão bela e tão grandiosa que de antemão sabe-se que não tem fim. É o respeito que aprendi a ter, e não o medo, ainda que inconsciente, do tamanho da empreitada, que me proporciona a tranquilidade mental de deixar esta casa com a sensação de dever cumprido. Se sua função era de me colocar óculos para perceber meu tamanho diante do tamanho do mundo, a tarefa já está cumprida. Como comprovado pelo relato tão belamente pessoal, tão intimamente comum a muitos de nós, é possível dizer com mais facilidade que esses anos foram maravilhosos, porque sempre, independente das escolhas feitas, foram anos vividos na intensidade de nossa juventude. Nesses tempos de faculdade, fomos todos testados, seja nas arcadas, no escritório, no gabinete, na empresa. Quanto mais abrimos nosso peito, quanto mais se tentou, mais se sonhou, mais tivemos vitórias valorosas, mais tivemos derrotas. Os resultados das provas a que nos submetemos, nesse momento, ainda não chegaram todos, mas nesse momento da jornada, dá para ver o quanto mudamos e o quanto mudamos uns aos outros. Se é possível dizer que todo o universo e cada uma de nossas vidas como parte dele sejam embalados por uma grande música, creio que todos nós demos nossos passos nessa dança durante esses 5 anos. Mais tímidos ou mais ousados, mais no compasso ou menos, ninguém ficou parado. A turma 178 marcou a nossa faculdade. Basta olhar as instituições estudantis, das quais tantos de nós foram gestores. E afirmo, sem pudor algum, que o mesmo deve ter sido para cada um dos lugares que decidimos dar um pouco de nossas vidas, fazendo parte e aprimorando o que quer que seja, com o nosso esforço. Marcamos uns aos outros pelos sorrisos, pelas piadas, algumas vezes até pelos beijos, outras pelos desaforos, pelos desconfortos. Pelo bem e pelo mal, levamos uns aos outros no peito. Peito pesado, mas preenchido, muito bem preenchido, por esses anos maravilhosos.